Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na gravação de mais um episódio da temporada Reforma Tributária. Eu, Josimar, aqui no Pode Contar Mais Café, o nosso podcast da Triotécnica. E como a gente falou no episódio anterior, estamos aqui dando continuidade ao tema infinito da reforma tributária. Viagem sem fim. E como a gente já expôs anteriormente, trouxemos algumas informações de maneira abrangente da reforma tributária, alguns pontos de impacto do ponto de vista da legislação, da tributação especificamente, aspectos gerais, alguns pontos mais específicos, né? Eu acho que, e para ir afunilando esse entendimento, existe agora pontos assim práticos, né? O que muda isso? O que muda na vida da empresa, no dia a dia? Quais são as ações? A reforma tributária tem um efeito caixa particularmente ou não? Como que são esses aspectos? Então são esses temas ou esses pontos que nesse episódio da temporada da reforma tributária iremos abordar agora, né, Josmar? Bora lá. A nossa reforma, ela tá aí algo bastante... já está batendo as portas, já está funcionando. E eu queria que você falasse, então, porque agora vamos jogar um jogo um pouco diferente, né? A parte financeira, o que você acha que vai impactar e quais são as principais medidas que um empresário pode tomar de imediato para enfrentar um aumento de carga tributária ou não. Bom, a reforma tributária, como ela vem prometendo ao longo de todo o tempo que vem sendo falada, principalmente tem um impacto direto no caixa. Principalmente quando a gente pensa no governo ser um ente centralizador de toda a arrecadação. Hoje, como todo mundo sabe, a apuração dos impostos, ou melhor dizendo, o recolhimento dos impostos hoje, ele tem um princípio de competência. Então, tudo aquilo que você emite e fatura no mês, a apuração ocorre no mês seguinte, logo, o imposto ou o desembolso desse imposto ocorrerá também no mês seguinte. Então, teoricamente, as empresas conta com um fluxo de caixa ou um giro de caixa desse imposto minimamente, mesmo sabendo que esse valor terá que ser destinado ao recolhimento, aos cofres públicos, tendo esse dinheiro fica parado em caixa pelo menos 30 dias. Então, dentro do entendimento da reforma tributária, dentro do novo conceito de arrecadação, esses impostos tendem a não fazer parte mais do fluxo de caixa da empresa, ficando inteiramente à disposição do governo. Logo, aquele recurso que anteriormente a empresa dispunha dele para ser desembolsado somente daqui a um mês, não vai ter mais. Então, se a gente falar, o financiamento também em cima de impostos praticamente vai ser extinto. Exato. O financiamento, hoje, podemos, assim, grosseiramente dizer que o próprio governo financiava as empresas minimamente durante 30 dias, com a possibilidade ou não, né, a obrigatoriedade de você recolher o imposto apurado no mês, somente no mês seguinte. Então, isso criava-se um financiamento imaginário, né, do parte do governo. Ademais, além desse financiamento, muitas vezes, ou muitos negócios que passavam por dificuldades, ou não tem um controle muito efetivo daquilo que entra, daquilo que sai, chega no momento que a empresa passa por uma dificuldade financeira, afetando diretamente o fluxo de caixa. A primeira coisa que se faz é deixar de pagar os impostos. No momento seguinte, solicita-se um parcelamento, né? Então, essa forma de você ter prazo de 30 dias para recolher seu imposto e um financiamento ainda através do parcelamento que o governo promove, provavelmente essas modalidades deixarão de existir.
Por que eu falo isso? Existe uma questão envolvida com a reforma tributária que a gente não abordou aqui ainda, que trata-se do repasse dos créditos tributários. Ou seja, hoje, para você se beneficiar, né? Se a gente pegar o exemplo de hoje, muito bem, eu tenho hoje num regime de lucro real uma empresa que ela, na sua operação, ela recolhe PIS e COFINS na saída. Em relação ao crédito PIS e COFINS da entrada dos insumos hoje, ela, independente se é a empresa de qual ela está comprando esse insumo, ela pagou ou não o imposto, esse imposto hoje, a empresa, na modalidade atual, ela se beneficia desse crédito. Entendi. Então, hoje eu pego um crédito tributário, ou seja, eu faço um abatimento na minha dívida, digamos assim, independente se meu fornecedor não pagou o imposto. Independente de ter pago ou não. Então, agora, uma vez, eu só vou poder pegar esse crédito se houver uma confirmação do pagamento. Exato. Então, com a modalidade e com essa transformação do governo em ser um agente centralizador de todos os tributos, há-se uma criação de um sistema, de um ambiente, vamos dizer assim, onde todo o crédito, somente eu vou poder tomar o crédito se de fato esse crédito existir naquele ambiente. Logo, quando a gente fala dos impactos financeiros da reforma tributária, isso é um impacto muito significativo, porque anteriormente, independente do recolhimento do terceiro, eu me beneficiava desse crédito. E o governo, por sua vez, ficava sem as duas pontas, certo? Ele tinha uma diminuição aqui no meu recolhimento, porque eu me baseava num crédito, só que a diferença disso, que estaria na ponta do terceiro recolhimento, também não aconteceu. Então, em termos de arrecadação, tinha um buraco, via de regra. Hoje, a pessoa, às vezes, independentemente do primeiro ter pago o crédito, eu pegava esse crédito e, eventualmente, na ponta final, eu, na minha vez, digamos assim, de fazer o pagamento, eu não fazia esse pagamento. Então, se o primeiro não pagou e o segundo, que sou eu, também não pagou, não tem problema, o terceiro vai pegar o crédito do mesmo jeito. De qualquer forma. Agora, se a gente pensar isso no split payment, que é um nome diferente, né? Split é segregar, é dividir. Então, se eu splitar uma nota, eu divido ela. O split payment está falando, então, do pagamento do imposto. Significa que, para eu garantir que eu possa pegar o crédito, eu vou falar, quero pagar 100 para a empresa e 30 vai para o governo. O governo para minha conta de crédito. Exato. Ou seja, o cliente que recebeu, o fornecedor recebeu só os 100 e os 30 ficou numa conta. Obviamente, eu vou poder pegar aqueles 30. E vai acontecer a mesma coisa quando eu vender para alguém. Essa pessoa pode me pagar de forma... Eu vendi por 1.000, ela vai cobrar 300. Exato. E aí eu vou compensar os 30 que eu paguei lá com os 300 e com 270 numa conta muito simples. Mas a gente acabou ficando, então... Se esse cara não pagou, se eu não fiz isso, eu vou ter que confirmar que ele pagou. Confirmar que ele pagou. Aí essa confirmação ainda está meio nebulosa ainda, né? Está nebulosa, não temos uma informação clara na legislação. Você imagina a dificuldade que as empresas terão de saber se não... Considerando que a não existência de um ambiente para eu confirmar se o crédito do meu terceiro, do meu fornecedor, ele foi recolhido ou não. Isso vai começar já o teste o ano que vem. Né? As empresas têm que se preparar. Então, assim, em termos de mudança prática, eu tô com a colinha aqui, né? Porque a mente humana tem uma grande capacidade de esquecer as coisas e a gente tem que fazer as perguntas que o pessoal já fez numa outra oportunidade. Foi numa mesa fechada, e agora a gente fazendo as mesmas perguntas para uma mesa mais aberta, aqui no podcast. Essa mudança vai exigir replanejar preço, margem e estrutura. Que tipo de planejamento financeiro as empresas já podem começar agora em 2025? Primeira coisa, né?
Eu acho que parte-se inicialmente de uma análise ali da margem do negócio. E, se possível ainda, de uma margem por segmentos dentro de cada negócio, né? Porque se a gente imaginar que cada segmento ou cada produto existe uma tributação que impacta a margem, muitas empresas ou muitos empresários hoje acabam não tendo esse olhar, acaba tendo um olhar muito consolidado dessas informações. Então, a recomendação, sugiro que, se possível, faça uma análise segmentada para você identificar qual que é a carga tributária efetiva daquele segmento, do A, do B e do C. Você vai perceber que nem sempre as margens que você tem no geral, na média, vão ser iguais. Entendi. Então, com base nisso, é um parâmetro justamente para você entender, de fato, depois que você aplicar as taxas reais da reforma tributária, quanto que impacto você vai ter na sua operação. Se a sua carga tributária vai diminuir, se vai ou se vai ser onerada. Logo, imagina só, se você já tem uma margem hoje, com base numa determinada carga tributária, se ela já não é satisfatória, se com a reforma tributária esse mesmo segmento tiver uma oneração, o seu resultado vai piorar. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, análise de fluxo de caixa. Você tem que entender hoje se dentro da sua operação, se você está sendo financiado ou se você tem capital de giro. Por quê? Se você não está sendo financiado por algum motivo, seja pelo imposto, seja porque realmente a empresa ali não está gerando caixa suficiente para você manter um fluxo de caixa natural, a reforma tributária tende a prejudicar esse fluxo ou agravar com base principalmente nisso que nós falamos. A partir do momento que o governo começar a fazer a retenção dos impostos, teoricamente vai ser uma retenção, né, na fonte, vamos chamar assim. É na fonte, né, na verdade. Esse recurso que você trabalhava, tinha a possibilidade de trabalhar 30 dias com o recurso dos impostos, você não vai ter mais. Logo, você vai sentir um impacto direto no seu fluxo de caixa imediato. Você falando isso, eu fico pensando. Então, uma pessoa que vende sei lá, 50 mil reais por mês, um exemplo bastante simples. Hoje ela já sabe que vai pagar, vamos imaginar que é 15% de imposto. Então, ela sabe, bom, eu vou recolher lá no Simples. Vou falar pra do Simples, vai ficar uma coisa bem básica. Eu pago 15%, então se eu estou recolhendo de 50 mil, 10, vou pagar R$7.500 no dia 20. Significa que eu posso vender esse negócio no dia 1º por 50, aí eu tenho ali R$7.500 que eu giro até o dia 20 do outro mês. Sim. O exercício agora O exercício é como que eu vou trabalhar até o outro mês com R$42.500. É esse o exercício. Esse é o exercício. Porque o seu caixa, a hora que... Vamos supor que você prestou um serviço para mim, esses 50 mil reais. Eu te paguei. O que vai acontecer? Hoje você recebe os 50 mil reais na sua conta hoje e só vai pagar R$7.500 daqui 30 dias. Exato. Como nova sistemática, você vai apenas receber os 42.500. Os 7.500 já foi. Já era. Já entrou na sua conta, entra líquido o valor sem o imposto. É um exercício que o empresário não está acostumado. Não tá. E se a gente alongar um pouco mais isso, se eu pensar que eu vou receber esses 50 mil em 10 parcelas... Exato. Vamos falar, em 5 parcelas de 10 mil para ficar uma conta mais tranquila, a cada parcela eu vou ter ali um valor menor. De R$1.500. Exato. R$1.500. Exato. Então eu vou estar recebendo 8 mil. E o governo já vai estar consciente daquele valor, porque uma vez que você emitiu a nota, vai ser o valor total. Total. E você vai estar recebendo em 10 vezes. É um negócio bem diferente. Agora... Até no fluxo de caixa fica esquisito isso, né? Porque você vai receber um negócio líquido. Quem está acostumado com retenção na fonte,
já tem essa percepção, mas agora ela vai ficar mais perene, mais habitual. Mais assim. habitual. Mais frequente. Agora, em termos de estrutura, eu costumo dizer que dentro das empresas, todos os setores serão afetados. Setor fiscal, setor contábil, mas outros setores que talvez até então era só um conciliador ou só parte de um controle, eles vão ter relação direta sobre isso, né? Você pega setores como departamento de suprimentos, o próprio departamento financeiro. Os suprimentos, ele vai ter uma atuação imprescindível, porque essa área ela vai ter que ser capacitada de forma a entender todos os reflexos da carga tributária no produto para realmente fazer aquela conta no momento da cotação que não vai ser somente o olhar absoluto sobre o preço de um produto, mas sim um olhar mais abrangente sobre a classificação daquele fornecedor, sobre se o fornecedor ele permite a tomada de crédito, né? Para poder fazer um cálculo da seguinte forma: se eu tenho um fornecedor, um produto que custa 1.000, se e tem um outro fornecedor que custa 1.100, por exemplo, qual que é mais barato? A resposta é depende. Depende da análise que o responsável pelos suplementos vai fazer em relação ao volume de crédito que aquele fornecedor fornece ou não fornece. Por quê? Se a gente considerar R$1.000, que comparativamente a 1.100, ele é mais caro, o 1.100 é mais caro? Sim, mas eu não tenho crédito no R$1.000. Se eu comparar o 1.100, mas que esse 1.100 me deixa um crédito de 200, o 1.100 passa a ser mais interessante, porque o valor líquido é 900 e não R$1.000. Praticamente o setor fiscal vai ser transferido, se a gente for falar em linhas bastante amplas, para compras. Para compras. A pessoa que for fazer compra, e aí eu fico pensando no eu empresário, aquela pessoa que é sozinha que sem estrutura, sem sistema. Sem sistema, sem sistema a gente já comentou sobre isso, né? Possivelmente essas pessoas vão sofrer bastante até se adaptar a uma realidade que o brasileiro, de modo geral, não gosta muito do controle, de olhar para os números. É uma coisa que é latente nossa. Às vezes, até para não enxergar uma realidade, né? Que ela é dura, e aí quando você encontra essa realidade nos números, você tem que encarar isso de alguma forma. Então, às vezes, a política da negação também, esse viés da negação acaba sendo: se eu não controlo, eu não conheço; se eu não conheço, tá tudo bem, vou tocando assim. Só que pelo jeito a banda não vai mais tocar essa música. Essa música já tá já passou, né? Eu falei da questão do departamento de suprimentos, que é um setor que eu entendo que vai ser bastante impactado. Logo, a recomendação é que para as empresas que têm essa área, capacite seus colaboradores para que eles tenham conhecimento da reforma, saiba como agir diante de uma comparação, uma cotação, tomada de preços. E o departamento financeiro, por sua vez, vai ter que ter outros controles. Eu costumo dizer também que, às vezes, vai ser necessário existir até um compliance de crédito tributário, porque como o crédito vai impactar diretamente a alíquota efetiva da empresa, essa métrica de acompanhamento daquilo que eu tenho de crédito para poder abater do meu imposto, aquilo que eu para saber se o fornecedor pagou o tributo ou não, né? Às vezes, hoje a gente costumava dar importância para a certidão negativa de débitos somente a cada 6 meses ou 180 dias. Eu não sei se isso vai ter alguma mudança também, porque quando eu olho para um fornecedor que tem uma CND, se ela está com efeito negativa, efeito positiva com efeito negativa, para mim tá ok, mas com a reforma não vai estar ok, né? Porque significa que ele tem imposto parcelado. Logo, se ele tem imposto parcelado, a tomada do meu crédito também vai ser de forma parcelada,
né? Eu não vou... Hoje, se o fornecedor ele parcela seu imposto e eu sou tomador desse crédito, eu tomo crédito na totalidade, mesmo que ele parcelou em 60, 120 meses. E com a reforma também isso tende a ser... esse crédito seja a medida a que o parcelamento seja pago. Ou seja... Você fala parcelamento da compra, no caso? Não, o parcelamento do imposto, caso haja. E muito provavelmente com esse advento de que o imposto já vai ser retido na nota fiscal, provavelmente o Instituto do Parcelamento Tributário vai deixar de existir. Numa fase inicial pode acontecer isso mesmo, porque não tem o controle absoluto dos valores que vão transitar pela conta. Exato. Você vai presumir... A gente tem um risco aqui, inclusive, falando na parte fiscal. Vai presumir que se você não pagou, não fez o split, e talvez algumas operações no início não vai ser possível, você vai ter que exigir que aquela pessoa fez o pagamento. Se ela não fez o pagamento, você não vai poder pegar o crédito. Exato. E lá na frente ela pode fazer um parcelamento e esse parcelamento te habilitar um crédito ainda conforme ele pagar e conforme se ele pagar. Se ele pagar. A gestão do crédito vai ficar bem difícil. Imaginando uma situação bem hipotética, mas que é bem possível de acontecer logo no começo da reforma tributária. Existem algumas informações a respeito dessa questão do crédito, né? Porque, por exemplo, você toma o serviço de alguém ou compra o produto de alguém, você parte do princípio que esse fornecedor, esse terceiro, vai recolher seus impostos. Uhum. Mas existe uma linha que cogita-se que você pode optar em recolher também, para você ter uma garantia de que o tributo vai ser recolhido para que você possa se beneficiar desse crédito, uma linha uma informação de que você pode ou pagar em nome dele. Pagar em nome do fornecedor. Mas isso, não sei se tem que haver um consentimento, como autorização. Então, tem alguns pontos nesse sentido sendo discutidos ainda, né? Entendi. Então, para justamente você tomador do serviço ou comprador daquele produto, tenha uma garantia de que você vai ter o crédito na totalidade daquele fornecedor, pensando assim, avaliando que esse fornecedor tem um certo nível de risco. Entendi. E aí você falou também que seria uma classificação. A gente vê a Receita Federal aí já dando alguns ratings de entrega de conformidade, né? Rating é uma lista, um score, uma nota. Uma nota de avaliação, se você entrega as declarações em dia, se você é um contribuinte. E a gente vê aí a investida da Receita Federal sobre o dito devedor contumaz, né? É um argumento que o Estado utiliza, enfim, se é justo ou não, se coloca todos ou não dentro de um critério pouco objetivo, enfim. Essa classificação, você enxerga que ela vai ser um critério para tomada de crédito ou vai ter algum impacto nisso? Eu acredito que a Receita Federal já lançou esse instituto da classificação do contribuinte ao longo de 2025, que na minha percepção já é um exercício anterior para que você saiba de uma maneira muito objetiva, né, a classificação com quem você se relaciona. Digamos, o grau de risco do seu fornecedor. Então, dentro dessa classificação da Receita Federal, existe as notas, né? Então, a nota mais alta seria o A+. Então, o que significa? Significa que esse contribuinte, ele é um contribuinte que está em dia com as suas obrigações acessórias, entrega no prazo as suas obrigações acessórias e, principalmente, recolhe seus impostos... E no prazo. No prazo, né? Então, isso traz um benefício
para o próprio contribuinte, de certa forma, porque em alguns processos, eu solicitei uma restituição de crédito, né, decorrente de algum crédito tributário, na verdade. Dentro da Receita Federal, presume-se que aquele contribuinte que tem uma classificação, né, maior, que seria o A+, ele teria uma prioridade nessa restituição. Entendi. Na outra ponta, para quem se relaciona com esse fornecedor, eu posso exigir, falar assim, olha, me dá sua classificação junto à Receita Federal, porque se você me dá seu rating, a sua classificação, sua nota junto à Receita Federal, eu já vou ter uma ideia de como que é o seu perfil como contribuinte. Então, isso pode dar mais segurança para mim, que estou me relacionando com você, principalmente se eu estou no início de uma relação comercial. Então, isso é um ponto. Você, dentro do escritório hoje, a gente já tem feito esse acompanhamento das empresas. A maioria delas já receberam essa... Foi um processo, né? Foi uma onda, né? Foi por ondas. E a maioria das empresas que nós temos aqui hoje no escritório já receberam suas classificações. E isso, o critério da Receita Federal é sempre avaliar um período de tempo. Fala assim, olha, de tanto a tanto você pagou seus impostos, você... entregou suas obrigações e aí ela vai fazendo avaliações periódicas. Se a gente projetar isso para o futuro, é muito possível que o cliente que não esteja obrigado a fazer, entre aspas, a retenção na fonte por algum tipo de impossibilidade, essa classificação vai ser uma coisa feita num período curto, de talvez 3 a 6 meses, e você vai... está, entre aspas, subsidiando a avaliação daquele fornecedor que quer... Provavelmente. 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 É mais ou menos como é feito aqui no estado de São Paulo, o programa Nos Conformes, que tem uma classificação, e os clientes, ou os contribuintes, na verdade, que têm aí uma classificação alta, eles têm uma preferência na liberação dos créditos. Isso. Então, vai virar uma briga, uma disputa por... Agora, em outros aspectos também, sobre os impactos ali as ações que os empresários precisam ficar atentos, é justamente a sistemas, né? Sistemas de informação. Se o sistema de informação que você tem atualmente hoje é um sistema que tem possibilidade de ser atualizado à medida que as alterações da reforma tributária sejam, né, ali divulgadas. Exemplo, vamos pegar um exemplo que tá para acontecer agora. Com a questão da informação em 2026 do 01 na nota fiscal do IBS e 09 do IBS, muitos sistemas estão ligados às prefeituras. Muitas empresas emitem nota fiscal mediante um RP que está interligado à prefeitura. Então, será que esse sistema seu, ele vai receber essa atualização? Então, isso é um ponto de atenção, porque, como o Josmar disse no outro episódio, essa não informação, ela pode levar a uma multa, porque ela vai ser encarada como uma obrigação acessória. Então, o governo não vai te cobrar esse 01 e 09 agora, mas você tem a obrigação de fazê-lo, e não fazendo, você está sujeito ali a uma multa, entre aspas, por não conformidade ou não entrega de uma obrigação acessória. Então, os sistemas, nesse momento de reforma tributária, eles têm que ser um aliado do empresário, um aliado da empresa, um aliado do departamento financeiro, dos suprimentos. Então, não tem como escapar. Ou seja, se você olhar só pela ótica do dinheiro, a informação não enviada à Receita Federal já vai impactar o seu caixa em fevereiro de 2026. Sim. Então, de um modo ou de outro, qualquer 1% já é um valor grande e que vai te forçar a fazer as informações. Então, olhando o
o empresário, eu uso o sistema que vai dar essa informação, como é que está esse tratamento dentro da minha contabilidade? É uma coisa muito relevante, porque a partir de janeiro a gente está aí há 40 dias no negócio e quem não estiver emitindo a nota em conformidade já vai sentir o impacto financeiro, não em forma de tributo, mas em forma de uma pecúnia, de uma multa, já no mês seguinte. Então, interessante. Pegando esse gancho do que estamos há 40 dias ali do término de 2025 e início do primeiro ano de transição da reforma tributária, você que é empresário, você que tem um negócio, se você não foi contactado pelo seu pelo profissional contábil, seu assessor contábil, seu consultor contábil, fique atento, porque já estamos sem tempo, né? Porque essas mudanças, elas já estão sendo ditas, já tem um bom prazo, bom tempo, e mudanças, elas não são implementadas assim da noite para o dia. Entendi. Né? Tem mais alguma... Aí acho que a gente pode fazer uma pergunta que é geral, né? Eu também vou me permitir a responder essa pergunta. Em linhas gerais, o que representa a reforma tributária para o empresário brasileiro? Na minha opinião, a reforma tributária ela é um marco na mudança de cultura e maturidade empresarial. Porque a partir dessa transformação ou dessa mudança, agora realmente ali você não vai ter espaço para brincar de ter empresa. É uma afirmação bem pesada, né? Mas ela vem ao encontro do que eu falo, que ela, bem ou mal, ela chegou do jeito que ela chegou, um país que tem muitas adaptações, é um país que tem aí uma dimensão continental, existem níveis mínimos e submínimos de gente que hoje é empreendedor e não tem condição nenhuma de dar algum tipo de suporte, ou tem suporte. A gente tem aí o MEI vai ser uma figura estranha no meio de tudo isso. Mas hoje a gestão de dados, para quem quer realmente ter uma empresa, é o que eu digo, ela vai impactar quem souber olhar os dados. Então, quem tem dados vai passar, vai sobreviver. Quem não tem, vai ficar para trás. Então, eu não vou dar o recado, a minha percepção não é justamente para quem tem um nível de consciência ou de inteligência empresarial iniciante, mas para quem já tem um negócio aí que rode há algum tempo, é bom que você olhe para os seus dados. É isso aí. Obrigado. Esse foi mais um episódio do tema Reforma Tributária. Estamos aqui no YouTube, no Pode Contar Mais Café. Clica no sininho, siga a gente nas redes sociais e até breve. Até breve. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.